Cristo é realidade, Cristo é realidade, não é um sonho, Ele é real. Cristo é realidade, Cristo é realidade, não é um sonho, Ele é real. Ele é a paz, a alegria, é o amor, Ele é vitória. E estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, é o amor, Ele é vitória. E estou falando de Jesus Cristo. Cristo é realidade, Cristo é realidade, não é um sonho, Ele é real. Cristo é realidade, Cristo é realidade, não é um sonho, Ele é real. Ele é a paz, a alegria, é o amor, Ele é vitória. E estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, é o amor, Ele é vitória. E estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, é o amor, Ele é vitória. E estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, é o amor, Ele é vitória. E estou falando de Jesus Cristo. Senhor, que eu possa a Ti adorar-te, para Ti minhas mãos erguerei. Com doce Harmonia, desejo louvar-te, para Ti minhas mãos erguerei. Jesus, ao Teu nome eu canto louvores, para Ti minhas mãos erguerei. Te amo e Te adoro, a Ti dou louvores, para Ti minhas mãos erguerei. Jesus, ao Teu nome eu canto louvores, para Ti minhas mãos erguerei.
nós queremos olhar para Ti, Senhor, no meio da confusão, no meio dos problemas, Senhor. Nós queremos focar os nossos olhos em Ti, Senhor. Depois de um tempo de louvor, vamos entrar então na parte dos dízimos e ofertas. E é uma parte tão importante quanto a parte de louvor e adoração a Deus. E porquê? Porque os dízimos e ofertas que nós estamos falando são dádivas e ofertas do nosso coração para Deus. Nós não só oferecemos palavras, mas nós oferecemos ofertas também. Agora, quais são os benefícios em nós sermos fiéis a Deus nos dízimos? Eu leio aqui em Hebreus capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Ora, sem dúvida alguma, ou sem contradição alguma, o menor é sempre abençoado pelo maior. Quer dizer, nós, os menores, somos sempre abençoados pelo maior, que é o Senhor. E aqui na terra, certamente tomam dízimos homens que morrem. Mas ali, aquele de quem se testifica que vive. Quer dizer, nós hoje damos os dízimos aqui e quem recebe, na verdade, são os homens. Mas os dízimos são dados a Deus. Os dízimos pertencem a Deus. Agora, nas ofertas, nós podemos dar ofertas ao Senhor, depende da disposição do seu coração. Ou você dá ao Senhor, ou você propõe no seu coração abençoar as pessoas. Então, não vamos misturar, ou não vamos dar a César o que é de Deus e a Deus o que é de César. Não, vamos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A Deus o que é de Deus e ao homem o que é do homem. Então, o que é do homem? Só podem ser as ofertas que nós propomos nos nossos corações dar para eles, ofertar para eles. Agora, a Deus pertence todas as coisas. Foi o Senhor que determinou que os dízimos sejam dados, trazidos a Ele, conforme diz lá na sua palavra.
Agora eu quero levar só vocês a dois benefícios acerca de sermos fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. O primeiro benefício é o seguinte: o próprio Senhor diz que quando nós trazemos os dízimos a Ele, ou à casa do tesouro, Ele próprio abre para nós e diz assim: agora fazei prova de mim, se não vos abrir as janelas do céu e não derramar uma bênção tal sobre vós que daí vos advenha a maior abastança. Ora, Deus abriu as janelas do céu 2 vezes, segundo nós lemos na palavra do Senhor. Uma vez foi para destruir no tempo de Noé. Ele abriu as janelas do céu e veio aquele julgamento, veio aquela enchente e inundou tudo, tudo morreu, tudo acabou, porque aquela enxurrada destruiu tudo. A segunda vez que ele abriu ou abre as janelas do céu é precisamente aqui, quando nós somos fiéis a trazer dízimos ao Senhor. Ele diz: eu vou abrir as janelas do céu para quê? Para que dali eu derramo uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então este é um dos benefícios que Deus diz que faz quando nós somos fiéis em trazer dízimos a Ele. O segundo benefício, quando nós somos fiéis em trazer os dízimos ao Senhor, ele diz assim: e por causa de vós, quer dizer, de vocês serem fiéis, dos homens, dos crentes serem fiéis, ele diz assim: por causa de vós repreenderei o devorador, para que vos não consuma o trabalho das vossas mãos, o fruto do vosso trabalho. Então quer dizer, o Senhor está aqui a dar-nos uma abertura. Ele diz: olha, se tu fores fiel, eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar aquela bênção grande na tua vida. Tu não vais ter faltas, vais ter uma abastança grande. E segundo, ele diz: eu vou repreender o devorador por tua causa. Quem não precisa que Deus repreenda o devorador? Coisas que se estragam, coisas que se avariam, coisas que se perdem. O Senhor diz: eu vou repreender o devorador porque tu és fiel. E Ele não vai tocar no fruto das tuas mãos, Ele não vai tocar no fruto do teu trabalho. Então vejam bem que há benefícios em nós trazermos a Deus fielmente os dízimos ao Senhor. Porque nós ficamos cobertos com esta palavra do Senhor, que Ele nos vai proteger, que Ele nos vai abençoar. E nós, assim, podemos ir para a frente com alegria, com gozo, satisfação, porque o Senhor é fiel à sua palavra. Então, meus irmãos, meus e estimados ouvintes, vamos ser fiéis a Deus. Vai aparecer aí no screen, aí embaixo, os detalhes necessários para você fazer a sua contribuição, para você propor no seu coração dar a Deus. Ouça uma coisa: não tire aquilo que é de Deus para dar ao homem, nem tire aquilo que é do homem para dar a Deus. Faça as coisas corretas e receba a bênção do Senhor na sua vida. Que Deus vos abençoe ricamente e vamos obedecer àquilo que Deus fala na sua palavra, e assim a bênção do Senhor vai cair sobre nós de uma maneira grande, de uma maneira abundante, de uma maneira que nós vamos ficar muito felizes e prósperos por causa da verdade da palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe e a seguir vamos passar a palavra do Senhor. Muito obrigado pela vossa fidelidade, muito obrigado pelo vosso amor, pelo vosso suporte, e no próximo domingo, crendo Deus, vamos já estar no templo, glória a Deus, no dia 4 de outubro. Portanto, vamos orar por esse tempo, para ser um tempo maravilhoso, um tempo glorioso na presença do Senhor. Por isso, que Deus vos abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia a todos os estimados irmãos e ouvintes.
que hoje estás aqui para ouvir a palavra do Senhor. Aqui estou eu para apresentar a palavra do Senhor, aquilo que Ele pôs no meu coração. E é uma palavra tão importante que eu peço a vossa atenção. Eu peço para você estar atento àquilo que vai ser dito agora. Porque pode fazer a diferença na sua vida, sabe? Porque eu sei que o inimigo está atacando os filhos de Deus. Eu sei que o inimigo está saltando em cima dos filhos de Deus. Mas se você está firme naquilo que está escrito na palavra de Deus, você vai ficar com uma alegria tão grande por ouvir a palavra de hoje. Mas antes de nós iniciarmos, vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, nesta hora, Senhor, chegamos a Ti em o nome de Jesus. Para Te agradecer esta oportunidade, Senhor, de nós entrarmos, Senhor, no Espírito da Tua Palavra, para assim os meus irmãos, a Tua Igreja ser edificada, ser levantada, ter a certeza absoluta daquilo que está a acontecer com eles, Senhor amado. Muito obrigada por esta oportunidade. Toca os corações, toca as vidas, Senhor. Opera a Tua vontade e glorifica o Teu santo nome. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Estimados irmãos, eu hoje quero falar para vocês sobre este tema. Nós somos a propriedade de Deus. Nós somos a propriedade de Deus. Tu és propriedade de Deus. Tu que já nasceste de novo, és de Deus e não do mundo. E então eu quero começar lendo exatamente esta passagem em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Diz assim: mas vós, para ti, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o povo comprado, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Sois povo de Deus. Para que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vós não eres de Deus, mas agora sois de Deus e de mais ninguém. E de mais ninguém. Ouçam, eu já disse aqui muitas vezes, todo aquele que é nascido da carne é carne. E todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, todo aquele que é nascido do Espírito é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido do Espírito pertence a Deus. Faz parte da linhagem santa de Deus. Faz parte da família de Deus. É propriedade de Deus. E se você for lá em 1 Coríntios 6:20, diz lá: fostes comprados por bom preço. Pertenceis a Deus, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ouçam, meus irmãos e amigos e ouvintes. Se eu for a uma loja, a um shopping, a um centro comercial, e eu comprar um artigo qualquer, eu paguei, esse artigo é meu, eu tenho um talão, eu comprei, eu posso provar que é meu. Agora aqui a palavra do Senhor me diz que nós fomos comprados. Deus nos comprou. Nós éramos do mundo, mas Deus nos comprou. Há uma prova, e esta prova está ratificada com o sangue do Cordeiro, que nós pertencemos a Deus. Nós somos adquiridos, comprados. Nós pertencemos a Deus. Então vejam que aquele que nasceu do Espírito ou nasceu de novo, diz o nosso texto,
que passou a ser sacerdócio santo, passou a ser um povo adquirido, um povo comprado, passou a andar na luz, nasceu do Espírito e ele alcançou a misericórdia de Deus, a bênção de Deus. Ele está em Cristo e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, aleluia, tudo se fez novo. Então vejam, meus irmãos, que esta linhagem santa, este povo adquirido, pertence a Deus, é de Deus, e não pertence a homem nenhum, não pertence a países, não pertence a governos. Eles nasceram de Deus, nasceram do Espírito e são de Deus. Você lá lê em São João 1:12, diz lá: todos os que receberam, mas a todos os que o receberam Jesus na sua vida, Deus deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Porque não nasceram da vontade do varão, nem da carne, mas nasceram de Deus, da vontade de Deus. Portanto, vejam bem, desde que você aceitou Jesus na sua vida, desde que recebeu Jesus na sua vida, você começou a pertencer à família de Deus, a pertencer a Deus, à linhagem santa, ao povo que foi comprado. Agora você é de Deus, você não é do homem, é pertença de Deus, aleluia. Agora, qual é a finalidade de nós pertencermos a Deus? Qual é a finalidade de nós sermos de Deus? Lá no nosso texto, diz lá bem claro: para que anuncieis, diz lá em 1 Pedro 2:9, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o propósito para sermos de Deus, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não disse Jesus: vós sois minhas testemunhas. Não disse Jesus: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ide, pregai o Evangelho. Esta é a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a razão de nós pertencermos a Deus, de nós sermos de Deus. E isto, obviamente, está de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo ensinava às igrejas. E está lá muito explícito em Efésios 4, 11 e 12, que diz: ele deu à igreja uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou professores. Diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então ele deu estes à igreja para aperfeiçoar os crentes, para aperfeiçoar aqueles que pertencem a Deus, para a este povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para eles entrarem no ministério. Tu tens um ministério, tu tens uma obra, tu tens algo a fazer para Deus, e é anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, então vê bem, tu és o povo de Deus, tu és propriedade de Deus. E agora é como que eu disse há pouco: nós compramos um artigo lá no shopping e agora nós, quando chegamos a casa, nós lemos as instruções e nós esperamos que aquele artigo vá produzir, vá fazer exatamente aquilo que está escrito, aquilo que nós esperamos. Exatamente é isso. Deus nos comprou e agora Ele está à espera que o artigo que Ele comprou vá produzir exatamente aquilo que está determinado, que é anunciar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Agora, eu só te quero ensinar e mostrar isto.
porque tu és propriedade de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus zeloso. Está lá em Êxodo 34:14, que Ele é zeloso, seu nome é zeloso. Deus zela, Deus cuida daquilo que é seu. Tu és de Deus, e Ele cuida, Ele tem um zelo tremendo daquilo que é seu, da sua propriedade, daquilo que lhe pertence, a tal ponto, que está escrito lá, em 1 Coríntios 3:16 e 17, que diz assim: vós sois o templo de Deus, e quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Vê bem, aqui está uma promessa de Deus para ti, para mim, para a igreja. Vocês são meus, e aquele que quiser destruir vocês, eu vou destruí-lo, eu vou dar cabo dele, porque está escrito assim na palavra do Senhor. Vejam, meus irmãos, que ainda que a gente não entenda bem aquilo que está por trás, Deus está por trás, protegendo aquilo que é seu, a sua propriedade, os seus, porque foi comprado com um preço muito grande. Então Deus diz assim: quem destruir, vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus está em vós. Quem destruir este templo de Deus, Deus o destruirá. Seja quem for que queira destruir, eu, ou outra pessoa, ou um homem, ou uma organização, ou um demônio, ou seja lá quem for, Deus o destruirá, diz a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Vejam, meus irmãos, isto é só para vocês entenderem o valor que Deus dá aquilo que é dele, aquilo que lhe pertence, aquilo que ele comprou. Vejam bem, ele diz assim, lá em 2 Crônicas 20:15, diz lá: vocês podem enfrentar um exército, podem enfrentar dificuldades, podem enfrentar até o inimigo, mas ele diz assim: mas a luta não é vossa, a luta é do Senhor. Quando tu pertences ao Senhor, quando tu estás completamente convencido que tu és propriedade do Senhor, ele diz: olha, quando tu entras em lutas, quando entras em adversidade, olha, a luta não é tua, é minha. É minha. É a mesma coisa que um pai que ama os seus filhos. Quando o filho entra em problemas, ele salta lá para acudir o filho, haja o que houver. Não interessa a situação, ele vai proteger aquele filho. Da mesma maneira, o Senhor é assim que te protege. O que é que Jesus disse? Vejam bem, ele diz assim, lá em São Mateus 16:18. Ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto tu fores propriedade de Deus, propriedade do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer contra ti, contra a tua família, contra a igreja, não vão prevalecer. Aleluia, glória. Podem vir, mas não vão vencer. Glória ao nome do Senhor. O que é que Jesus disse? Ele disse o seguinte: quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Olha só, quando nós somos propriedade de Deus, ele diz: toca na minha propriedade, estás a tocar em mim. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Agora vejam o seguinte, lá no jardim do Éden, aquilo era um céu, porque não havia pecado. E Deus disse a Adão, vocês sabem muito bem, de toda a árvore que está no jardim, podes comer livremente, mas daquela árvore que está ali no meio do jardim, dela não vais comer, porque ela pertence-me, ela é minha árvore. E se tu comeres daquela árvore, no mesmo dia, tu vais morrer, se comeres em desobediência. Se comeres e não obedeceres àquilo que eu estou a dizer, no mesmo dia morrerás. E o que é que aconteceu? Nós sabemos, pela palavra de Deus, que Adão e Eva desobedeceram e comeram do fruto daquela árvore. Deus ficou triste, porque eles comeram
de uma coisa que não lhes pertencia, foram mexer naquilo que era de Deus, que pertencia a Deus e não a eles. E por causa disso, eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles foram expulsos do jardim do Éden. E agora vejam que a palavra do Senhor nos diz lá, em Romanos 5, versículo 12, diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E agora o versículo 18 diz ainda: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também só por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Por um ato de justiça, Jesus pagou com aquele ato de justiça. Ele te resgatou, Ele te trouxe. Estávamos afastados, éramos incircuncisos, éramos feios, pecadores, afastados de Deus e sem esperança, mas com aquele ato Ele nos comprou e passamos novamente a ser propriedade de Deus. Olha, meus irmãos, só para vocês verem como Deus zela por a sua propriedade, por aquilo que é seu. Aconteceu uma ocasião que Abraão, quando houve fome na terra onde ele estava, diz a palavra do Senhor que ele foi peregrinar na terra de Gerar. Está lá em Gênesis 20, você pode ler lá, de 1 a 7, você pode ler. E então ele foi para a terra de Gerar. Quando entrou na terra de Gerar, diz que o rei daquela terra viu Sara. E Sara era uma mulher tão bonita, a mulher mais bonita. Quando ela passava, todo o comércio parava só para olhar para ela. Era uma mulher tão linda. E quando o rei viu que aquela mulher era tão linda, ele apanhou e disse: esta agora vai ser minha mulher. E Deus foi a ele e disse lá em Gênesis capítulo 20, versículo 1, Deus disse para este rei, disse uma coisa só para vocês verem, diz lá, veja ali no versículo 1, e partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou em Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar, esta terra de Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: eis que és morto. Eis que és morto por causa da mulher que tu tomaste, porque ela está casada com o marido. Agora o versículo 7 diz: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituires, certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Veja só, Abraão era de Deus, porque já tinha feito aquele pacto: tu és meu, Abraão. E nós somos descendência de Abraão, nós também somos de Deus, estamos debaixo deste pacto. E Deus diz: olha a este rei, se tu não devolveres esta mulher ao seu marido, tu és morto com tudo o que tu tens. Só para vocês verem como Deus protege a sua propriedade, aqueles que lhe pertencem. Vejam bem, Deus já mostrou na sua palavra que quem tocar na sua propriedade, quem tocar naquilo que é seu, quem tocar naquilo que lhe pertence, tem de pagar um alto preço, grande preço tem que pagar. Numa outra ocasião, a arca do Senhor ia para Jerusalém, ia puxada em cima de um carro de bois, e numa certa altura a carroça pendeu, e a arca ia caindo. Deus não ia permitir que a arca caísse. Mas naquela coisa da arca pender, um homem chamado Uzá, ele foi lá pegar na arca. No mesmo instante morreu ali, caiu morto. Caiu morto. E a palavra do Senhor nos diz lá,
em 2 Samuel 6:7, que este homem fez uma imprudência. Ele sabia que não podia tocar na arca do Senhor, em que circunstância fosse, mas ele tocou, no mesmo momento morreu. E ora, a nós parece uma coisa difícil, a nós parece uma coisa estranha Deus agir assim. Porém, tudo isto só nos mostra que Deus não permite que ninguém toque naquilo que lhe pertence, a não ser que tenha de Deus tal permissão, como aconteceu no caso de Jó. Que Deus permitiu Satanás afligir Jó, e você sabe da história, que foi mais que 6 meses de aflição. Mas mesmo assim, nós sabemos que Satanás, no caso de Jó, ele só foi até onde o Senhor lhe permitiu, e nada mais, nem mais um dia, nem mais nada. Mas no fim, quando aquela situação passou, diz lá que o Senhor o abençoou 2 vezes mais aquilo que ele tinha, aquilo que ele era. E ali, se você ler, diz lá que ele era o maior no Oriente. Agora, com o que ele tinha, agora com 2 vezes mais, então ele era o Senhor daquela área, completamente. E meus irmãos, deixem-me dizer, hoje é exatamente a mesma coisa. Nós temos uma grande e gloriosa promessa a respeito da linhagem santa do povo adquirido, ou da propriedade de Deus. Nós temos. Qual é essa promessa? Eu leio para vocês. Está lá em 1 de João 5,18. 1 de João 5,18. Vejam lá. Diz assim: sabemos que todo o que é nascido de Deus não peca. Isto é, espiritualmente você não peca, é na carne, no físico, não é? Não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O diabo não te toca. Por quê? Porque és propriedade de Deus. És filho de Deus, és família de Deus. O diabo não tem permissão de te tocar. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E ainda, em 2 Tessalonicenses 3:3, diz ali que o Senhor nos guarda a tal ponto que o maligno não lhe toca. Que o maligno não lhe toca. É isso que diz lá em 2 Tessalonicenses 3:3. Diz ali, vejam bem: fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Por quê? Porque tu és propriedade de Deus, tu pertences a Deus, tu foste comprado, e Deus tem um zelo tão grande por ti que Ele não permite que o inimigo te toque. Ouviste? Então dá glória a Deus, dá glória a Deus. Olha ainda, também está escrito ali em Provérbios 16:7, que quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, são retos diante do Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Olha! Quando tu és reto, quando tu fazes aquilo que é direito, quando andas segundo o Espírito de Deus, o próprio Senhor faz com que até os teus inimigos, seja Ele quem for, tenham paz contigo, não te venham aborrecer, não te venham assaltar, não te venham atribular. O Senhor faz isto, porque tu és propriedade do Senhor. Ora bem, pelo que nós já vimos e lemos, nós podemos afirmar de uma coisa, sem margem de dúvidas, que o Senhor Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele zela pelo aquilo que é seu, pela sua propriedade. Ele protege os que são seus. Ele protege
protege aquilo que ele comprou, aquilo que lhe pertence. Diz lá a palavra do Senhor em Efésios, que desde que nós aceitamos Jesus, desde que nós fomos comprados, ele diz que nos selou com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Seja quem quer que veja, que olhe para nós, vai ver, aquele tem uma marca, aquele tem uma marca, é a marca de Deus, está selado de Deus, e Deus zela por aqueles que são seus. Por isso, meus irmãos, a igreja não é propriedade de homem algum. A igreja não é propriedade de governo nenhum. A igreja não pertence ao homem, à organização. A igreja foi comprada, adquirida com o precioso sangue do Filho de Deus. Por isso é que nós lemos lá em 1 Coríntios 1,30, diz assim: mas vós sois de Deus. Aleluia! Vós sois de Deus em Cristo Jesus, o qual para vós foi feito justiça, redenção, santificação. Oh, meus irmãos, se tu precisas de sabedoria, Cristo é a tua sabedoria. Quando estás em Deus e tu reconheces que és propriedade de Deus, precisas de ajuda, Ele é. Precisas de bênção, Ele é. Precisas de tudo, Ele é. Cristo é tudo em todos. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Agora, nós, os filhos de Deus, a linhagem santa, a sua igreja, os filhos de Deus, os nascidos de novo, somos nós que cativamos o coração de Deus. Somos nós que tocamos o coração do Abba Pai. Não os do mundo, não esses que são cheios de perversidade, engano, pecado. Deus nem pode ver o pecado, Deus nem pode ver o mal, está escrito na sua palavra. Mas Deus tem prazer em olhar para os seus filhos, em olhar para aquilo que Ele comprou, em olhar para a sua propriedade, em olhar para ti, meu irmão, minha irmã. Deus tem prazer nisso, aleluia, glória ao nome do Senhor. Olha, diz lá no Salmo 32:8, porque pertence ao Senhor, és propriedade do Senhor. Ele diz assim: instruir-te-ei, é bem, ensinar-te-ei o caminho que tu deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia, aleluia. Eu fico tão excitado porque passa a nossa capacidade, passa o nosso ser humano, entramos no nível espiritual, entramos naquilo que o Senhor quer. Nós pertencemos ao reino de Deus, nós pertencemos ao reino espiritual, nós pertencemos acima, nem na terra. Glória ao nome do Senhor. Eu estou tão excitado com isto, meus irmãos. Glória a Deus. Vejam bem, o Senhor ainda diz lá em Isaías 49, 15 e 16, ele diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho do seu ventre? Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que gerou, do filho do seu ventre, que se não compadeça dele? Mas ainda que essa se esquecesse, todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Eis que o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Aleluia. Quantas vezes você olha para as suas mãos durante o dia? Eu olho muitas. E você, é a mesma coisa. Agora, se nós estamos gravados, o teu nome está gravado na mão de Deus, porque tu és propriedade de Deus, pertence a Ele. Quantas vezes Deus olha, estás sempre nos olhos do Senhor. Estás sempre diante do Senhor. Glória ao seu santo nome. Agora, não seria honesto se não falasse da outra parte, que é isto. Eu quero alertar a cada um de vós, eu quero alertar a igreja, usando o exemplo do povo de Israel. Antes do povo de Israel entrar na terra prometida, na terra de Canaã, o Senhor deu leis para o povo, para eles obedecerem, para eles andarem direitos. E nós lemos isso na palavra do Senhor. Nós não vamos ler isso porque vai levar um bocado de tempo, mas eu só faço referência. Está lá em Deuteronômio 7, de 1 a 4. Ele diz assim: se ouvirdes a minha voz e obedeceres aos meus mandamentos, obedeceres ao que eu digo, às minhas instruções, e andares retamente diante de mim, ele diz assim,
todas as bênçãos vão vir sobre ti e te alcançar. Todas as bênçãos vão vir sobre ti, vão te atropelar, vão te alcançar, vão chegar a ti. Mas ele faz o aviso também. Mas se não obedeceres, se não andares retamente, então também uma série de coisas sobrevirão sobre ti. Então o povo de Israel, ele tinha as diretrizes certas, ele tinha a maneira certa como andar, como fazer para agradar a Deus. Por quê? Porque eles eram o povo escolhido, eles eram o sacerdócio real, eles eram a nação santa, eles eram o povo de Deus. Agora, muito mais tarde, já depois do povo estar em Jerusalém, e estarem ali instalados e tudo em ordem, por causa da sua desobediência, todo o povo transgrediu e fizeram precisamente aquilo que Deus disse para eles não fazerem. E como resultado, eles foram levados como cativos, como cativeiro para a Babilônia. Agora o povo de Israel, lá em Babilônia, sofreu, foi afligido, foi oprimido. Oh, eles lembraram-se do Egito e ali estavam passando a mesma coisa. Aquela opressão era grande, aquela aflição doía nas suas vidas. E então eles clamaram a Deus, eles se arrependeram a Deus, eles chegaram a Deus, eles choraram lá na presença de Deus. E Deus teve misericórdia do povo. E Deus levantou ali no meio deles o profeta Esdras, que com a permissão do rei da Babilônia, Esdras e uma grande parte do povo voltou a Jerusalém. E eles ficaram tão alegres que agora iam renovar, consertar tudo aquilo em Jerusalém para ficar aquilo outra vez em linha certa. Mas o que é que aconteceu? Eles chegaram a Jerusalém e eles chegaram ali fazendo uma coisa errada que desagradou ao Senhor novamente. E se você ler lá no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 1 e 2, diz que o povo se misturou, deu seus filhos às filhas daqueles povos, se misturaram, receberam as suas mulheres, os homens lá casaram com as filhas de Israel, e então diz assim, ali que todo o povo transgrediu, e assim se misturou a semente santa, o povo santo. O povo se misturou com os povos daquela terra. E isto desagradou a Deus, porque Deus tinha dito para eles não fazerem isto. Nós somos semente santa, nós somos povo de Deus, nós somos povo adquirido, não vamos misturar a nossa semente. Aleluia! Meus irmãos, Jesus, aliás, a palavra do Senhor diz lá em 1 João 2,15, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não te mistures com o mundo, não agarres o mundo, não tenhas prazer nas coisas do mundo, porque tu és de Deus, tu és povo adquirido, tu és família santa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ouçam. Diz lá a palavra do Senhor em 2 Coríntios 6,14. Diz ali muito claramente, o apóstolo Paulo estava a ensinar à igreja. Diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não te prendas com um jugo desigual. Tu és do Espírito Santo, tu és de Deus. Não te mistures com a semente de Satanás. Não te mistures com a semente das trevas. O Senhor não quer. E ainda vai mais longe, e ele está ensinando à igreja, e ele está dizendo isto para mim e para ti. Ele diz assim, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios ao mesmo tempo, não podeis. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demónios, não podeis, não podeis. Por quê? Porque nós somos propriedade de Deus, somos semente santa, somos família de Deus. Então não podemos misturar a semente santa com outra semente contaminada do mundo.
Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Mas vejam, meus irmãos, o Senhor diz assim: apresentai os vossos corpos, diz lá em Romanos 12, 1 e 2. Apresentai os vossos corpos ao Senhor como culto racional. E transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo. Não vos mistureis com este mundo em que há confusão, há dissolução e há toda a obra perversa. Mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que renovar a nossa mente, que agora somos família de Deus, somos povo de Deus, somos propriedade de Deus. Mas o Senhor ainda vai mais longe. E Ele diz assim: porque nós somos propriedade de Deus, pertencendo a Deus. Ele diz lá muito claramente, como é santo aquele que vos chamou, que vos comprou. Sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isto é o que o Senhor quer de ti, propriedade de Deus. Tu és de Deus, família de Deus. E o Senhor diz: como eu sou, sede vós também. Então vejam, meus irmãos, que aquela palavra que o Senhor falou a Abraão, lá em Gênesis 17:1, ela é aplicável a nós também. Ela se aplica a mim, se aplica a ti, se aplica à igreja, se aplica a cada um de nós. Esta palavra que diz ali: anda na minha presença e ser perfeito. Mas pastor, como é que eu posso ser perfeito? Ninguém é perfeito. Claro, na carne ninguém é perfeito. Mas quando tu te chegas a Deus e tu tens na tua mente e no teu coração que és propriedade de Deus, és família de Deus, és família dos santos, linhagem santa, tu vais querer andar em espírito e não na carne. Tu vais querer andar segundo as normas do reino de Deus e não segundo o mundo. E é isto que Deus quer de ti, porque tu és linhagem santa, tu és propriedade de Deus. Então, se tu és propriedade de Deus, não vais andar como tu queres, mas como Ele quer, aleluia. Como Ele quer, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, deixem-me só dizer, Deus falou esta palavra a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E Ele está a falar a mesma palavra para ti. Está a falar a mesma palavra para mim. Por quê? Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Daniel, o Deus de Pedro, João, Tiago, Paulo, é o nosso Deus também. E o que Ele exigiu deles, Ele exige de nós também. Não vamos misturar a semente santa, meus irmãos. Não, não. Mas vamos andar de acordo com a palavra do Senhor. Vamos estar conscientes de uma coisa. Seja lá onde for que nós estejamos, nós somos linhagem santa. Nós somos povo santo. Nós somos propriedade de Deus. Seja na nossa casa, seja na nossa família, seja nos nossos empregos, seja na rua, seja no centro comercial, seja na cidade, seja no campo, seja de dia, seja de noite, seja na África do Sul, seja na Europa, seja lá onde for, nós somos linhagem santa, nós somos a propriedade de Deus. Aleluia! É por isso que Deus diz para nós: sede santos, como eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. E meus irmãos, deixem-me dizer, Jesus está próximo às portas. O que está acontecendo no mundo, com esta paz que Israel está a fazer com os árabes, quando disser paz, 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 virá repentina destruição. Então prepara-te que o tempo está muito próximo. O tempo está chegando, meus irmãos. E eu quero que tu estejas em linha com a palavra de Deus, para que o Senhor, quando Ele vier, nós possamos subir e estar para sempre com o Senhor. Aleluia! Porque nós somos esta linhagem santa. Nós pertencemos a Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Amém? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo.
Nós somos a noiva pura, sem mancha, nem ruga, mas somos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, porque nós somos propriedade de Deus, nós somos propriedade do Senhor. Aleluia! Agora deixem-me perguntar, que eu estou terminando. Tens a certeza daquilo que tu és? Tens a certeza dentro do teu coração, eu sou crente, mas tens a certeza absoluta que tu és propriedade de Deus? A palavra do Senhor diz lá que nós fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se nós pertencemos a Deus, como é que ainda vamos fazer a nossa vontade? Como? Como? Toda vez que nós fazemos a nossa vontade, transgredimos. Toda vez que fazemos a nossa vontade, pecamos. E quando nós pecamos, trazemos resultados que doem, magoam. E eu não quero isso. Meus irmãos, vamos aprender a andar em espírito e a não cumprir as concupiscências da carne. Tens a certeza daquilo que tu és? Assim como nós temos a certeza da nossa salvação. Assim como nós temos a certeza que fomos transformados da vida velha para a vida nova. Assim como temos a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos ter a certeza, meus irmãos, que nós somos a propriedade de Deus. Vamos ter a certeza que tu és tão importante para Deus. Ouve isto, e eu vou terminar com isto. Tu és tão importante para Deus. Foste comprado, pertences a Deus, és propriedade de Deus, a tua vida está escondida com Cristo em Deus, estás ali, estás protegido, és do Senhor, estás selado e tudo mais. Agora ele diz assim, vê bem, diz lá em Zacarias 2:8, diz assim, quem tocar em ti, vê bem, quem tocar em ti, o Senhor diz, quem tocar em ti, toca na menina dos meus olhos. Já viste o que tu és? Precioso aos olhos do Senhor. Tu és propriedade do Senhor. Tu pertences a Deus e não ao mundo. Chega-te a Ele, agarra-te a Ele, enche-te dEle, obedece à sua palavra e faz a sua vontade. Amém? Eu quero orar por ti. Senhor Deus, aleluia. Aqui está a propriedade de Deus, os teus filhos, a tua igreja, Senhor. Aqueles que foram comprados por bom preço, e a tua palavra nos garante que tu zelas por aquilo que é teu, pela tua propriedade, Senhor amado. Oh Deus amoroso, a nenhuma da tua criação tu disseste que nós éramos semelhantes a ti, senão só nós, Senhor. Por isso tu nos amas com muito carinho, com uma grande misericórdia. E eu oro por cada irmão, por cada vida, Senhor. Ó Deus, principalmente por aqueles que se misturaram, que misturaram a semente santa e que descarrilaram, Senhor. Trá-los pelo Teu Espírito Santo. Convence-os pelo Teu Espírito Santo para que eles voltem, Senhor, a ser a semente santa, propriedade, linhagem de Deus, família de Deus, Senhor amado. Oh, no nome de Jesus. E para todo aquele que me está a ouvir que ainda não é filho de Deus, arrepende-te dos teus pecados. A palavra do Senhor diz que a todos quantos receberam Jesus na sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aceita Jesus na tua vida, muda-te do mundo para a luz, muda-te do filho de Satanás para filho de Deus, muda a tua vida, aceita Jesus na tua vida. Senhor, eu oro por todos os meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos na fé, eles sejam levantados, eles sejam, Senhor amado, levantados pelo Teu Espírito Santo, para Te louvar, para Te adorar e para Te exaltar. Eu oro e Te agradeço tudo, meu Senhor, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu estou tão excitado, porque esta é uma palavra maravilhosa. Que Deus vos abençoe. Então, meus irmãos, no próximo domingo, vamos estar no templo, aleluia. Vamos estar no templo, venha.
Venha, porque nós gostamos de ver, nós temos saudades. Vamos ter as nossas máscaras, vamos cumprir com os regulamentos, sim, mas venha. Já está calor, você pode sair de casa cedo, então venha. 8h30, estamos lá no templo para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Então, meus irmãos, no dia 4 de outubro, começam os nossos cultos na igreja. Que Deus vos abençoe ricamente. Guardem esta palavra nos vossos corações. Alegrem-se muito por vocês serem propriedade de Deus e Deus zelar muito por vocês. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.